Muito bem. Nessa segunda parte de hoje, então, nós vamos começar a estruturar como é que resolve um modelo de programação linear, né? Ou um problema de programação linear, um PPL, tá? Como é que resolve? Nós temos basicamente duas formas de resolver. Um método gráfico, que a gente vai ver hoje, e o simplex, tá? O método gráfico, gente, obviamente que ele só serve para duas variáveis. Só serve para duas variáveis. Então, não adianta muito, né? Ele serve bastante para a gente compreender toda a lógica do simplex. Tá? Então, vamos para ele aí. Deixa eu abrir aqui a planilha, essa aqui. Eu deixei já uma planilha mais pré-preparada para a gente construir o gráfico desse cara aí, que eu vou passar para vocês, desse modelo, e para a gente entender bem tudo. Então, vamos supor aí que você já tinha feito a modelagem e chegou no seguinte modelo, tá? Maximizar uma função z igual a 6x1 mais 4x2, tá? Jeito A, vou colocar aqui, 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 24, 5x1 mais 4x2 menor ou igual a 40, x1 menor ou igual a 6, x2 menor ou igual a 7, tá? Aquele que chegou agora ou muita atenção, ainda estava comendo o bolinho ali, do café da tarde aí, que estava pronto. Da onde que eu tirei esse exercício aqui? Não tirei de lugar nenhum. É um exercício pronto, tá? Um exercício pronto que tem um enunciado qualquer, pouco importa, cheguei nesse modelo aí, tá bom? Então tá lá. Maximizar 6x1 mais 4x2, aí as restrições, 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 24, 5x1 mais 4x2 menor ou igual a 40, x1 menor ou igual a 6, x2 menor ou igual a 7. Obviamente que tem aqui x1, x2 igual a 0. Então, estou colocando aqui no Excel um modelo simples, tá? Obviamente que eu tenho duas variáveis, tá? Duas variáveis. Então, a gente vai construir aqui um modelo, um gráfico. Pegue. Então, aqui eu vou ter aqui x1 por x2, tá? Então, um x1 por x2. Então, x por xy, né? A primeira coisa que a gente vai lembrar, e agora eu vou fazer uma anotação aqui lá no Paint, deixa eu abrir o Paint aqui, algumas coisinhas só para a gente lembrar, tá? Essa aqui é a memória de aula, vou deixar aqui no cantinho anotar. A primeira coisa que a gente vai lembrar é o seguinte, como que era uma equação de uma reta? Uma equação de uma reta. Eu lembro lá, era y igual a x mais b. Era assim, isso é que a gente aprendeu lá na 7ª série, hoje 8ª, né? Do ensino fundamental 2. Muito bem, isso aqui é uma reta. Então, o que eu ia fazendo? Como é que eu desenhava o gráfico dessa reta? Eu ia colocando pontos em x, ponto em x, multiplicava por a, somava com b e dava o y. E aí eu tinha lá um ponto do tipo xy. E aí eu definia alguns pontos e unia esses pontos aí. No caso de uma reta, para definir uma reta, quantos pontos eu preciso? 2. Com 2 pontos eu defino uma reta. Tá? Muito bem. Agora, olha só. Eu escrever assim, ou escrever assim, menos ax mais y igual a b.
Faz alguma diferença? Eu só peguei esse AX e joguei para o outro lado. Estava aqui somando, passei para lá diminuindo. Tá? Então, eu escrever desse jeito ou escrever desse jeito, tanto faz. Então, se eu pegar esse cara aqui e chamar de um A qualquer, se eu pegar aqui esse termo, chamar de um B qualquer, eu estou num outro formato que é uma reta também, porque eu tenho aqui um multiplicador do x, um multiplicador do y, um termo independente. Continua sendo uma reta. Ele só está em outro formato, em outra forma de apresentação. Tudo bem? Reparem o seguinte, por que eu sei que isso aqui é uma reta? Porque eu não tenho aqui nenhum expoente, ou seja, o expoente, na verdade, ele fica escondido, né? x1. Cuidado! Quando eu não escrevo nada, é x elevado a 1. Não é x elevado a 0, porque qualquer coisa elevada a 0 é 1. Tudo bem? Cuidado com isso daqui. Não é isso. A gente está fazendo assim. Por que a gente fala que é a nossa programação linear? Porque todas as nossas restrições, a nossa função objetivo e nossas restrições sempre possuem variáveis com expoentes 1. Nunca vai acontecer, por exemplo, vou pegar aqui num canto, imagine que eu tenho x1, x2 e x3. Nunca vai acontecer x1 ao quadrado mais x1 vezes x2, mais x2 vezes x3, mais log de x2. Isso aqui nunca vai acontecer. Nunca vai poder aparecer esse termo aqui, x1 vezes x2. Nunca vai poder aparecer. Olha só, fazendo em vermelho. Tá? Em hipótese alguma vai aparecer x1 ao quadrado. Em hipótese alguma vai aparecer. Em hipótese alguma vai aparecer log. Nunca vai aparecer. Sempre vai ser um coeficiente C1 vezes uma variável. Sempre vai ser. Ah, então é por isso que nós temos lá o C transposto X, onde que o C transposto são os coeficientes da função objetivo. Sim, sempre vai ser. Sempre vai ser assim porque a gente tem lá suposições da programação linear, aditividade, proporcionalidade, porque a gente faz com que aconteça assim. Tá? Então nunca vai aparecer qualquer outra coisa que não seja uma reta, claro, para duas variáveis. Né? Então, para duas variáveis, eu tenho lá x e y, ou aqui no lugar de x a gente chama de x1, no lugar de y a gente chama de x2. E a gente vai ter um ponto aqui, que em vez de ser x e y, a gente vai chamar de x1, x2, sem problema nenhum. Se eu pego dois pontos, beleza, consegui desenhar uma reta. E é o que importa para nós. É isso, basicamente é isso. Tá bom? Muito bem. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar essa daqui, ó. 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 24. Vamos pegar esse exemplo aqui. 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 24. Bom, quando eu estou com duas variáveis só, eu sei que é uma reta, mas quando é igualdade, eu sei que é reta. Quando é desigualdade, eu não sei o que é. Bom, muito simples. O que a gente faz? A gente vai chamar esse cara aqui, eu quero saber como que é essa restrição. Se fosse uma reta, vamos chamar lá de restrição 1, por exemplo. Vamos dar um número para ela. Se fosse uma reta, por onde que ela passaria aqui no meu gráfico x1 e x2? Bom, para desenhar uma reta eu preciso de dois pontos, né? Eu posso fazer qualquer ponto, qualquer ponto. O que é o mais fácil para fazer? Ah, eu zero aqui, ó. Se x1 valer zero, quanto que vale x2? 2 vezes 0 é 0, 3x2 igual a 24, x2 é igual a 24 sobre 3. Professor, não estou entendendo o que você está falando. Vamos escrever. 2 vezes 0 mais 3 vezes x2 igual a 24.
2 vezes 0 é 0, mais 3x2 igual a 24. 3x2 igual a 24. x2 é igual a 24 sobre 3. x2 é igual a 8. Nossa, eu não lembro como faz isso. Então, trate de lembrar, tá? Não tem escapatória. Trate de lembrar. Então, vamos lá. 0 e 8. Eu preciso de 2 pontos. Tudo bem. E se x2 for 0? x2 for 0. Bom, x2 for 0, isso aqui elimina. 2x1 igual a 24. Esse cara aqui é 12. Então, eu vou lá no x1 é 0, x2 é 8, x1 é 12, e é 0, tá esse ponto aqui, eu venho aqui e traço essa reta. Essa aqui é a minha reta 1. Tudo bem? Essa aqui é a minha reta 1. Ou seja, essa reta aqui representa a igualdade. Isto é, qualquer ponto em cima dessa reta que eu pegue aqui, qualquer ponto que eu pegue aqui, um x qualquer, um y qualquer, na hora que eu substituo aqui, vai dar igual a 24. Tudo bem? Beleza. Então, aqui eu entendi como é que eu desenho a reta. Agora, eu quero saber a desigualdade. Quando a gente está fazendo a reta, é um conceito que a gente tem lá de geometria analítica ou até de álgebra, que é o seguinte: a desigualdade, ela, na verdade, ela não é uma reta, mas é o semi-espaço limitado pela reta da igualdade. Então, o que quer dizer o seguinte? Vou pegar um ponto qualquer aqui. Vou pegar o 1, 1. 1 e 1. Esse pontinho aqui, tá? 1 e 1. Se eu substituir esse 1 e 1 aqui, ele vai satisfazer a restrição? 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 dá 2 mais 3 é 5. 5 é menor ou igual a 24? Sim. Então, significa que todo esse espaço aqui, daqui da reta para cá, nesse sentido, satisfaz esse cara. Ó, se eu pegar aqui o 5, 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 5 é 15. 10 mais 15, 25. 25 é menor ou igual a 24? Não. Então, significa que o 5, 5, por exemplo, ele está, sei lá, aqui assim. Esse aqui é o 5, 5. Ele vai estar do outro lado lá. Então, a reta é a igualdade, a desigualdade é o lado que satisfaz aquilo que a gente quer. Então, aqui, a gente testa um ponto. Se o ponto que a gente testou deu ok, satisfez, então é aquele lado. Se a gente pegar um ponto não satisfez, significa que é o outro lado. Simples assim. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa... eu vou colocar sempre 2 pontos aqui, tá? Aqui a gente acabou de fazer, né? Quando x1 é 0, o x2 vai ser 8. O segundo ponto vai ser... Deixa eu só arrumar aqui, que não dá para ser vírgula. Vou colocar ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula. 0 e 8. E aqui vai ser 12 e 0. Muito bem, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Posso ir lá no papel e fazer a conta. Se o x1 for 0, 5 vezes 0 é 0. 4x2 é igual a 40. 4x2 é igual a 40. Então, se o x1 for 0, o x2 é 10. Se o x2 for 0, 5x1 é igual a 40. x1 é igual a 40 divididos por 5, 8. Então, é o 8 e o 0. Então, esses 2 pontos aqui desenham essa reta. x1 igual a 6, x1 igual a 7. A gente já vai entender isso. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, tá aqui. Deixa eu só tirar esse
essa marcação aqui. Beleza? Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. Então, beleza. Só diminuir aqui a fonte, que eu não quero tirar as dimensões que eu já coloquei ela igualzinho. Então, por exemplo, lá, quem que é o nosso ponto 0 e 8? 0 para x1, 8 para x2. É esse cara bem aqui, ó. Deixa eu dando um zoom. É esse cara bem aqui, ó. Esse ponto aqui, tá? Eu vou fazer uma marcaçãozinha nele. Eu vou colocar um pontinho. Vamos lá. Inserir um pontinho, uma fórmula, uma bolinha. Aqui. Então, 0 e 8 é esse ponto aqui. Ctrl C, Ctrl V. O outro ponto é o 12 e o 0. 12 para x1, 0 para x2. Tá lá. Muito bem. Agora eu vou desenhar a reta que liga esses dois pontos. Olha lá. Essa é a reta que liga esses dois pontos. Tudo bem? Eu vou fazer um teste. Vai ficar pequeno, eu vou fazer maior, tá? Eu vou fazer maior aqui, não se preocupe. Eu vou fazer maior aqui só. Eu vou colocar aqui 0,5. 1,5. Vamos ver se ele pega aqui. Isso, vou fazer de meio em meio, que daí dá para 0,5, 1, 1,5, 2. Beleza. Não era isso que eu queria, mas vamos aumentar. Vou ser bem bonitinho aí para todo mundo entender. Beleza, então tá aí. Então agora, diminui aqui um pouquinho. Então tá aí. Agora eu tenho lá o ponto 0 e 8. Tá aqui. 0 e 8. O ponto 12. Aqui. E a minha reta é o que liga esses dois caras aqui. Vai ficar melhor assim, vai ficar maior o desenho que eu quero. Tudo bem, hein? Simplesmente peguei dois pontos quaisquer. Professor, obrigatoriamente tem que ser o ponto 0 e alguma coisa 0? Não, pode ser qualquer ponto. Qualquer um, tá? Se eu colocasse x1 igual a 2, por exemplo. x1 igual a 2. Tá, 2 vezes 2 dá 4. 4 passa para o outro lado, é 24 menos 4 é 20. 3x2 igual a 20. 20 dividido por 3 vai dar um número com vírgula. Então, obviamente que a gente faz a conta para dar o ponto mais fácil de qualquer... para poder colocar no gráfico mais fácil possível, tá? Então, assim, vale qualquer dois pontos que satisfaçam essa reta. Então, agora a gente fez a reta, a igualdade dessa primeira aqui. A igualdade. Então, isso aqui a gente colocou em azul. Vamos até colocar uma corzinha aqui para dizer que ele está em azul. Tá lá. Muito bem. Só que eu tenho que definir qual é o lado. Então, eu vou inserir aqui uma flechinha. E agora a gente vai fazer o seguinte teste. O 0, 0, por exemplo, o ponto 0, 0 aqui no final, satisfaz isso? 2 vezes 0 mais 3 vezes 0 vai dar 0. É menor ou igual a 24? Sim. Então, eu vou colocar esse cara daqui para baixo. Ou seja, a minha restrição, a minha desigualdade, significa que é todo mundo daqui para baixo. Daqui para baixo.
Como eu tenho que x1 é maior do que zero, ou seja, do zero para a direita, e x2 é maior ou igual a zero, ou seja, do zero para cima, neste momento, com a restrição de não negatividade e com a primeira restrição, eu tenho esse triângulo aqui. Esse ponto, esse triângulo, todos os pontos que estão nesse triângulo satisfazem a minha restrição de não negatividade e satisfazem a restrição 1. Qualquer ponto aqui dentro satisfaz essa restrição 1, dentro desse triângulo aqui. Beleza? Então agora vamos pegar o ponto 2. Vamos pegar uma outra cor qualquer aqui, laranja. Então, vamos lá, 0 e 10. Então agora eu vou pegar um ponto aqui. Enviar para trás. Ctrl C, Ctrl V. Vou mudar a cor desse bicho aqui para a gente deixar o preenchimento como laranjinha. Ctrl C, Ctrl V, que vão ter 2 pontos. Então eu tenho 0 e 10. 0 em x1. 10 em x2. E eu tenho 8 em x1. 0 em x2. Beleza? Agora eu vou inserir uma reta. Ctrl C, Ctrl V, vou pegar essa reta, vou passar ela para cá. Tá aqui. Vamos pegar só ela aqui, vamos deixar dessa cor. Então tá aqui, a minha restrição em laranja é isso. Ou seja, se eu olhar esse triângulo laranja aqui, tem essa borda laranja e os eixos, qualquer ponto desse triângulo satisfaz a não negatividade e a laranja. Agora, quais são os pontos que satisfazem tanto o azul quanto a laranja? Bom, vamos fazer um teste. Para que lado que vale a laranja? O 0, 0, que é esse ponto aqui, a origem, satisfaz essa restrição? 5 vezes 0 mais 4 vezes 0 é menor do que 40? Sim, 0 é menor que 40. Então, obviamente, que esse cara também é daqui para baixo. Vamos colocar lá a corzinha laranja e tá aqui. Tudo bem? Então, quais são, ou qual é o conjunto de pontos que satisfaz tanto o azul quanto a laranja? Bom, é da azul para baixo, da laranja para baixo, para a esquerda aqui. Ou seja, agora é só esse quadrilátero aqui. Quando eu tinha só azul, era esse triângulo. Quando eu coloquei a laranja, esse pedaço aqui foi jogado fora, porque ele não satisfaz a laranja. Assim como esse pedaço da laranja, que satisfaz a laranja, não satisfaz a azul. Então, agora eu tenho esse pedaço aqui de restrição. Isso que nós estamos construindo chama-se região viável. Região viável. Ou região factível. Tá? Região factível. Significa que os pontos que estão aqui dentro, por enquanto, satisfazem tanto a restrição azul até a restrição laranja. Reparem que nesse cara aqui, eu não sei quem é esse bicho aqui, não sei quem é essa interseção aqui por enquanto, ele é um ponto, é um vértice, é um cantinho. Ele forma um bico aqui, nesse desenho, nesse quadrilátero. x1 é menor ou igual a 6. x1 menor ou igual a 6, vamos pegar aqui uma reta. Menor ou igual a 6 significa que eu estou pegando uma reta horizontal aqui e estou fazendo ela do x1 igual a 6 para cá. Então, vou colocar uma cor diferente nela aqui. Vamos ver se tem alguma... Vou colocar um amarelo. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa restrição amarela. Então, ela é... Vamos inserir aqui uma flechinha. Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui a nossa flechinha.
Por que que vamos colocar a cor amarelinha para ela também? Por que que ela é daqui para cá? Bom, qualquer ponto dessa reta amarela para a esquerda, o x1, que é esse eixo, é menor do que 6. É meio, 1,5, 2, qualquer ponto daqui para cá, 5,97 é menor do que 6. Tudo bem? Assim como x2 menor do que 7, eu vou pegar aqui no 7, é uma reta horizontal que é menor do que 7, então é de 7 para baixo. Vou inserir aqui mais uma reta, aqui em 7. Vamos pegar uma outra cor aqui, verde, e colocar a nossa flechinha também. E aqui é o verde. Agora, se nós olharmos a nossa região viável, significa que é da verde para baixo, daqui para baixo, da azul para baixo para a esquerda, da laranja para baixo para a esquerda, da amarela para a esquerda, o do eixo X1 para cima, do eixo X2 para a direita. Então, esse desenho aqui, vamos dizer assim, esse polígono, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados aqui. Ele é o que nós chamamos de região viável. Tá? Então qualquer ponto aqui dentro satisfaz todas as restrições. Todas as restrições. Tudo bem? Então nós queremos saber o seguinte: se todos esses pontos que estão aqui, satisfazem a restrição, qual é o ponto que eu vou escolher daqui que, ao substituir na função objetivo, vai me dar o maior valor possível? Eu tenho que ter um ponto que satisfaz todas as restrições ao mesmo tempo, ou seja, é da verde para baixo, do azul para baixo, do laranja para baixo, da amarela para lá, do eixo X1 para cima, do eixo X2. Nesse hexágono, esse polígono de 6 lados aqui, e ainda tenho que saber desses pontos, desses infinitos pontos, qual deles é o melhor possível. Muito bem. O Simplex vai fazer isso para a gente. Mas a gente tem que entender para onde que estão as coisas acontecendo. Para isso, a gente lança a mão de um negócio chamado gradiente. O que é o gradiente? Vou voltar aqui para o nosso rascunho. E vou mostrar o seguinte para vocês. Qual que é a nossa função objetivo lá? Nossa função objetivo lá era maximizar z igual a 6x1 mais 4x2. Gradiente é um conceito lá de cálculo 2, de cálculo de várias variáveis. A gente faz esse triângulo de cabeça para baixo aqui, z. Ele vem de derivadas parciais em relação a x1, x2 e tal. Derivada parcial de uma equação linear é só o coeficiente. Não, na verdade, esse gradiente é esse vetor que tem início lá no 0, 0 e que termina no 6, 4. O que esse gradiente diz para nós? Tá? Provavelmente vocês já viram carta topográfica, né? Mapa topográfico. Né? Para quem não viu, dá uma procurada aí no Google, vocês vão ver mapa topográfico. Lá em mapa topográfico existem umas linhas. Essas linhas são chamadas curvas de nível. O que é aquilo? Significa que cada linha daquela, se você fizesse um corte na montanha, por exemplo, toda aquela linha, andando em cima daquela linha, tem a mesma altura em relação ao mar. Então, uma curva de nível a 1.000 metros do mar. Toda aquela linha, aquele plano que corta ali aquela montanha, é 1.000 metros acima do nível do mar. E aí você vai ver que um mapa topográfico nada mais é do que linhas que vão se juntando, e aí é 1.000, 1.050, 1.100 e tal, e aí você vê o topo de uma montanha, é uma bolinha lá, 1.400 metros acima do nível do mar. 1.380 metros, por exemplo. Tá?
O que é o gradiente? O gradiente é, então, aqui está a nossa curva de nível. Vamos pensar assim, lá em mapa topográfico, tá? Curva de nível significa que tudo isso aqui está no mesmo desenho. O gradiente é, pega um ponto qualquer em uma das curvas de nível. Se eu traçar uma tangente, todo mundo lembra que é tangente? Tangente é uma reta que só tem um ponto em comum com uma curva. Então é aquela reta tangente, né? Quem gosta de Fórmula 1 está bastante acostumado aí. Quando eu desenho essa reta aqui, essa reta tangente, e eu desenho uma perpendicular a essa reta tangente, não liguem a qualidade do desenho, estou fazendo à mão, né? Essa perpendicular aqui é o que nós chamamos de gradiente da função. Gradiente da função. O que isso significa? Que ela está apontando, imagine que isso aqui é uma montanha, ela está apontando a direção aonde mais cresce essa função que descreve essas curvas de nível. Mais cresce, tá? Isto é, se eu quero subir a montanha, eu sigo pelo gradiente. Se eu quero descer a montanha, eu vou ao contrário do gradiente. E assim por diante. Aí eu vou chegar num outro ponto, desenho uma tangente, venho para cá, aí vou chegar num outro ponto, desenho uma tangente, eu vou para cá, aí desenho outro ponto, uma tangente, aí vai chegar uma hora que eu chego lá no ponto mais alto. Sempre no sentido de crescimento da minha função objetiva, ou seja, crescimento das minhas curvas de nível. Tudo bem? Legal. Lá no meu modelo, então agora vamos voltar lá para o Excel. Quando a gente desenha isso daqui, o gradiente nada mais é do que os coeficientes da função objetivo. Então é o ponto 6,4. Vamos pegar o ponto 6,4, vou desenhar uma bolinha em preto aqui agora. Desenhar uma bolinha em preto aqui, um pouquinho maior só. Preenchimento em preto. E o ponto 6,4 vai estar aqui. 6 e 4. Está aqui, ó. 6 para x1, 4 para x2, tá? Muito bem. Aquele é o pontinho lá. E eu vou desenhar aqui agora o gradiente em si, que é um vetor que inicia lá na origem e ele termina nesse gradiente aí. Esse cara aqui, ele é o que nós chamamos de gradiente da função z, ou gradiente da função objetivo. Muito bem. Agora, como que eu sei, no método gráfico, qual é a melhor solução? Lembrando que a minha solução tem que ser um ponto daqui, até aqui, até aqui, até aqui, aqui, dentro dessa figura aqui. Muito bem. Se a gente voltar para cá e roubar a ideia, entre aspas, de perpendicular ao gradiente, e a gente for traçando perpendiculares aqui, se eu estiver indo a favor do gradiente, significa que eu estou indo na direção de maior crescimento. A gente vai fazer a mesma coisa no nosso gráfico. Eu vou pegar uma perpendicular qualquer aqui. Então, aqui é 90 graus, tá? Vou deixar em preto aqui para saber. 90 graus. Deixa eu só ver aqui se não é o horário. Não. 90 graus, tá? Aqui faz 90 graus. E eu vou traçando perpendiculares. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui. V. Ctrl V. Ctrl V. Opa, essa aqui tá vendo que saiu. Vou chegar lá e olha só. Perceberam uma coisa aí? Perceberam que conforme eu vou criando essas perpendiculares ao gradiente, vai chegar numa hora que talvez, que provavelmente,
A última perpendicular ao gradiente, ela vai interceptar apenas um cantinho dessa figura geométrica que nós chamamos de região viável. Só esse cantinho. Quem é esse cantinho? A nossa solução ótima. Então, esse ponto aí, que é a interseção da azul com a laranja, graficamente, parece que é a solução ótima. Parece que é a solução ótima. Então, essa aqui é a forma com que a gente... Vou até desenhar, fazer uma flechinha aqui. Uma flechinha torta aqui. Cadê a flechinha torta? Tá aqui, ó. Esse ponto aqui parece que é a solução ótima. Por enquanto, eu não sei quanto que é esse valor. Mas o importante é vocês entenderem de que, se eu for traçando perpendiculares, a favor do gradiente, perpendiculares ao gradiente. Como que eu desenho o gradiente? É um vetor, entre aspas, uma flecha, cuja origem está no 0, 0, e a ponta da flecha está lá no 6, 4. Só faz sentido eu falar nisso em gráfico em duas dimensões, tá? Vou traçando paralelas, ou perpendiculares ao gradiente, vai chegar uma hora que só encosta nesse pontinho da região viável. Então, esse cara aqui tem tudo para ser a nossa solução ótima. Mas é claro, por mais que eu tenha desenhado aqui no Excel, com tamanhos iguais, número de pixels, todo desenho na mão, ele é um desenho ruim, né? Pode não ter uma precisão, né? A não ser que eu esteja desenhando num software certinho, bonitinho e tal. Então, o que a gente faz? A gente passa para a segunda fase da metodologia, do método gráfico, que é, uma vez que eu desenhei o gráfico, eu vou agora para a solução analítica das coisas. Para fazer a solução analítica das coisas, eu tenho que pensar o seguinte: por que o Simplex ganhou tanta notoriedade assim e por que ele revolucionou tanto a tomada de decisão? Porque se eu tenho um modelo de programação linear, a região viável que a gente vai desenhar, que é um conjunto de restrições lineares, ela é uma região que nós chamamos de região convexa. Região convexa. Vou voltar para cá para vocês lembrarem. O que é uma região convexa? Uma região convexa não importa onde eu pegue dois pontos, se eu unir dois pontos, o segmento de reta sempre vai estar contido dentro da região. Uma região não convexa, se eu pegar dois pontos, eu vou unir os dois pontos por uma reta, crio um segmento de reta, tem um pedacinho fora da região. Então, essa região é chamada de não convexa. O Simplex, como eles são, as restrições são um conjunto de equações lineares, ou seja, as variáveis só têm o índice 1 em cima, não tem quadrado, não tem cubo, não tem nada. Eu tenho a garantia, e aí aqui não cabe a gente fazer a demonstração, mas quem quiser estar lá nos vídeos da aula de PL, lá de programação linear de métodos numéricos, está disponível no YouTube para vocês verem. Ele garante para nós, o Simplex, na construção dele, que os pontos passíveis de serem solução ótimas, os pontos passíveis ou os possíveis candidatos a solução, tem que ser em pelo menos um vértice dessa região viável. Eu vou deixar aqui e eu vou pegar aqui, vou inserir uma bolinha. Vamos pegar aqui Ctrl C, Ctrl V. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Então, vou pegar uma outra cor aqui. Vamos preencher aqui de uma cor bem chamativa, vermelho. Tá? Então, Ctrl C, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o 0, 0, que é a origem. Essa bolinha aqui, que é o 0, 7. Essa outro vértice que eu já não sei quem é.
Esse outro vértice aqui, que é o nosso candidato, a princípio, pelo desenho que a gente fez. Esse outro ponto aqui, que é a interseção da laranja com a amarela, e a interseção da amarela com o eixo X1. Esses são os 6 pontos candidatos à solução ótima. Da onde que vem isso? Isso vem lá do simplex. A genialidade do simplex está em, uma vez que eu determinei uma região viável, que contém infinitos pontos, não tem como eu calcular quantos pontos tem. O Dante, o cara que inventou o simplex, ele conseguiu demonstrar que se existe solução ótima, essa solução ótima está em pelo menos um dos vértices da região viável. Ele justifica isso pelo fato da região viável sempre ser uma região convexa. Para vocês é o que basta a gente entender isso, tá? Isto é, o que é a solução analítica da coisa? A solução analítica é o investigar quanto vale cada um desses pontos. Então eu vou dar nome para eles. Esse ponto aqui é o ponto A, tá? Vou colocar aqui para a direita. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto C. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto D. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto E. E esse ponto aqui eu vou chamar de ponto F. Eu vou tirar umas paralelas aqui, só para não poluir muito o nosso desenho, tá bom? Acho que vocês já entenderam a lógica aqui, que é, vai crescendo as perpendiculares ao gradiente. Eu tenho que investigar quem são esses 6 pontos aqui. Muito bem. Então agora, vou deixar esse cara aqui num cantinho e vou começar a calcular quem são eles. Muito bem. Quem é o ponto A? Ah, o ponto A é fácil, né? O ponto A é a origem, é o 0, 0. Muito bem. Quanto vale o Z no ponto A? O Z no ponto A vale 6 vezes 0 mais 4 vezes 0, que é 0. Muito bem, esse é o valor do Z lá naquele ponto A. O ponto A satisfaz todo mundo? Ó, 0, 0 é menor que 24, 0 é menor que 40, 0 é menor que 6, satisfaz. Então, é isso, ele está dentro da região viável. A região viável é dentro desse polígono e em cima dessas retas. Quem é o ponto B? Ah, o ponto B é fácil, a reta verde aqui era x2 igual a 7, então é x1 igual a 0, x2 igual a 7. É o 0, 7. Então, o xb vai ser 6 vezes 0 mais 4 vezes 7 igual a 28. Muito bem. O que eu quero fazer na função objetiva? Eu não quero maximizar? Bom, se eu quero maximizar, 28 já é bem melhor do que 0, né? Então, se eu fosse escolher entre essas duas soluções, eu escolheria o B. Mas eu quero o melhor de todos. Eu quero o melhor valor, eu quero o maior valor que satisfaz todas as restrições e que dá o maior valor possível de Z. Vamos continuar investigando. Agora o ponto C. O ponto C eu não sei quem que é, por enquanto. Eu sei que ele é a interseção entre o verde é, eu vou pegar até escrever na cor verde aqui, ó, verde, é x2 igual a 7 com a azul. Com a azul. Quem que é azul? É 2x1 mais 3x2 igual a 24. A interseção dessas duas retas aqui é esse ponto C. Espera aí, o que eu acabei de escrever? Um sistema com duas equações, duas incógnitas, sistema possível e determinado. Ah, então é por isso, professor, que você cobra isso na prova de entrada do PP Gold. É por isso. É exatamente por isso. Eu tenho que saber resolver um sistema. Então, todo mundo aqui que entrou, teoricamente, sabe resolver um sistema. Então, eu vou resolver lá. Simples, né? x2 é igual a 7, então eu substituo aqui. Eu vou ter 2x1 mais 3 vezes 7 igual a 24. Eu vou ter 2x1 igual a 3 e 7 é 21. 24 menos 21 é 3. x1 é igual a 3 sobre 2.
E o meu ponto C é 3 sobre 2 e 7. Quanto vale o Z no ponto C? É 6 vezes 3 sobre 2, mais 4 vezes 7. Que vai dar, aqui dá 28, aqui 6 vezes 3, 18, por 2 dá 9, 9 mais 28, 37. Melhorou? Melhorou. Reparem que agora vai fazer mais sentido ainda, que se eu pegar essa perpendicular ao gradiente, Ctrl C, Ctrl V, colocar ela aqui, no ponto B, Ctrl C, Ctrl V, se eu andar com ela até o ponto C, eu não estou mais distante ou indo mais a favor do gradiente? Está aumentando o valor da minha função objetiva. Está aumentando o valor da minha função objetiva. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Vamos pegar quem é o ponto D. O ponto D é a interseção da azul com a laranja. Então, vou fazer isso também. Azul é 2x1 mais 3x2 igual a 24. A laranja é 5x1 mais 4x2 igual a 40. Como é que resolve isso aqui? Cada um faz do jeito que quiser, por substituição, por multiplicação e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa aqui por menos 5, eu vou multiplicar essa aqui por 2 e vou fazer assim. Então, eu vou ter aqui menos 10x1, menos 15x2 igual a menos 120. Essa aqui vai ser 10x1, 8 mais 8x2 igual a 80. Esse aqui é o meu sistema similar, né? Somo agora por adição. Menos 10 mais 10 é 0. Menos 15 mais 8 é menos 7x2. Menos 120 mais 80, menos 40. x2 é igual a... Multiplica tudo por menos 1, né? Aqui, 40 por 7. E é isso, 40 por 7. Sem problema nenhum. Pega esse 40 por 7 e substitui em alguém aqui. Então, vou substituir no primeiro lá, por exemplo. 2 vezes x1 mais 3 vezes 40 divididos por 7 igual a 24. Continha, só continha, nada mais do que isso, tá? Então, vou pegar aqui 2x1 é igual a 24 menos 3 vezes 4, 12, 120 sobre 7. Vou fazer esse 24 vezes 7, isso aqui é a mesma coisa aqui. 2x1 é igual a 24 vezes 7 sobre 7, menos 120 sobre 7. 24 sobre 7 vai dar 14, 7, 4, 28, 28, 8, vai 2, 14, 168. 2x1 é igual a 168 sobre 7, menos 120 sobre 7. 2x1 é igual a 48 sobre 7, que, por sua vez, vai ser x1 igual a 48 sobre 7 vezes 2, x1 é igual a 24 sobre 7. Ou seja, vou aumentar aqui. Ou seja, o meu ponto D vai ser o ponto 24 sobre 7 e 40 sobre 7. Se eu não fiz nenhum erro em conta, que pode acontecer, aí depois vocês conferem aí, é isso que vai ser mesmo. 6 vezes 24 sobre 7, mais 4 vezes 40 sobre 7. Que vai dar igual 6 vezes 4, 24, vai 2, 12, 144 sobre 7, mais 160 sobre 7, que vai ser igual a
4, 0 vai 1, 304 sobre 7, que vai dar mais ou menos, agora vamos no Excel para ajudar a gente, né? 304 sobre 7, 40 aproximadamente, quanto que deu lá? 43,42, ou 43,43. 43,43. Melhorou? Melhorou? Ó, melhorou. É 28, foi para 37, eu estou em 43 agora. Tudo bem, então agora a gente já pode deixar aqui, que eu vou continuar fazendo a conta aqui. Ó, o valor de D é esse aqui. Quem é o ponto E? O ponto E. O ponto E é a interseção de quem com quem? Da laranja. Quem é a laranja? 5x1 mais 4x2 igual a 40. Por quê? Pode ser que eu tenha desenhado torto. E, na verdade, aqui, o fato de ter desenhado torto, o certo era o E. Vamos conferir para ver se está certo. E a amarela. A amarela é x1 igual a 6. Bem, então agora eu tenho se x1 é igual a 6, 5 vezes 6 mais 4x2 igual a 40. 4x2 é igual a 40, 6 vezes 5, 30, menos 30. X2 é igual a 10 sobre 4, ou 5 sobre 2, ou 2,5. Então, o meu ponto E é o ponto 6, 5 sobre 2. Quanto que vale o Z no ponto E? Z no ponto E vale 6 vezes 6, mais 4 vezes 5 sobre 2. Da onde que eu tirei mesmo essa multiplicação? Lá da função objetivo, ó. 6 vezes o x1, mais 4 vezes o x2, tá? Então, aqui vai ser 36, 4 vezes 5, 20, sobre 2, 10, mais 10, aí dá 46. Se minhas contas não estão erradas, deu melhor do que ele. Então, o meu desenho aqui está torto, provavelmente. O meu desenho aqui está torto. Então, o Z deu o melhor aqui. Vamos pegar o ponto F, para a gente fechar aqui. Quem que é o F? O F é fácil, é o x1 igual a 6, então o F nem precisa fazer a conta. O F é o ponto x1 igual a 6 e 0. Então, o Z do F vai ser 6 vezes 6 mais 4 vezes 0. 36 mais 0 igual a 36. Tudo bem? Deixa eu ver se faz sentido esse ponto aqui. 6 e 2,5. 6 e 2,5. Exatamente onde que está. É isso aí. Então, o meu desenho está torto. Tá? Normal. Normal. Exatamente isso. Muito bem. Se eu quero maximizar, quem é o ponto, na verdade, ótimo? A minha solução ótima é esse cara aqui, ó. Essa é a minha solução ótima. Que é o ponto E. Salvo eu tenha feito alguma coisa errada, esse aqui é a solução ótima. A gente vem aqui e bota um asterisco, ó. Depois vocês conferem aí para ver se eu não fiz errado a conta e comi bola em alguma coisa. Então, na verdade, as minhas paralelas, as minhas perpendiculares aqui, que elas estão inclinadas errado. Então, na verdade, é assim. Tá? É esse aqui. Essa é a última perpendicular ao gradiente. Gente, não tem como fazer o perpendicular na mão. É a última perpendicular que vai lá e intercepta a região viável. A última perpendicular a favor do gradiente que intercepta a região viável é o ponto que vai dar o maior valor da função objetivo. A gente coloca aquela estrelinha ali para dizer que é a solução ótima, tá? Aquele asterisco ou asterístico. Asterístico existe, tá? Vai lá no dicionário, vai ver que asterístico existe. Então, essa é a maneira da gente calcular pelo método gráfico. Professor, mas precisa fazer tudo isso?
Acabei de mostrar para vocês aqui, salvo não tenha nenhum erro de conta, porque eu fiz tudo na mão agora, de cabeça, salvo não tenha nenhum erro de conta, acabei de mostrar para vocês que sim, é necessário fazer tudo isso. Por quê? Porque nosso desenho pode estar torto. Nosso desenho a gente acha que está perpendicular, a gente acha que está reto. No caso, quando a gente vai fazer prova, os alunos vão fazer prova, às vezes eles esquecem régua para a prova, daí eles usam a carteirinha da biblioteca, o cartão do banco para fazer o gráfico. Aí não é o que se diga assim, nossa, que gráfico bem desenhado, né? Então aí faz mais sentido ainda. Eu tenho que desenhar o gráfico para entender a região viável, para entender quais são os pontos que nós chamamos de vértices da região viável, porque eles são os candidatos à solução. E uma vez que nós identificamos quem são esses pontos, a gente vem aqui e calcula todos eles. Descobre quem são eles, porque num modelo que tem duas variáveis, cada ponto é definido pela interseção de duas retas, que na prática é resolver, no máximo, um sistema de duas equações de duas incógnitas. Bem simples. Então, se não tem nenhuma coisa errada aqui, nosso ponto ótimo aqui é o 46, e essa é a solução ótima. Vamos fazer o teste aqui, né, para ver se a minha conta está certa. Já passa vergonha uma vez só, não precisa passar vergonha duas vezes. Olha só, vamos colocar aqui, ó, x1, x2, aqui estão as minhas variáveis. Beleza, vamos lá, ó, 6 e 4 é o meu C, né? Lembram disso? Os meus coeficientes da função objetivo. Aí, 2 e 3, 5 e 4, 1 e 0, 0 e 1. Olha a matriz tecnológica aqui. Aqui estão os coeficientes da função objetivo. Aqui eu vou colocar as restrições. Na primeira não tem que a função objetivo. Tudo menor ou igual. Menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual. E aqui o meu RHS, 24, 40, 6 e 7. Bem, e aqui eu tenho que preparar agora o código para fazer certo no Excel, F4. Estão escutando aí? Fixo. Beleza. E aqui os meus coeficientes. Agora eu posso arrastar. Ó, vamos conferir um aqui para ver se eu arrastei certo. Tá lá as variáveis vezes os coeficientes. Aqui está a minha função objetivo. Vou colocar um amarelinho lá para destacar. E vamos resolver no solver. A gente já vê se a minha conta está certa ou está errada. Meu objetivo é esse. 6 vezes x1 mais 4 vezes x2. É de maximizar. Alterando as células variáveis, essas duas. Sujeito às restrições. Do lado esquerdo, eu tenho essas 4 restrições. Menor ou igual que o meu RHS aqui à direita. Ok. Tornar as variáveis restritas não negativas. LP simplex. Ah, acertei! Aí, minha conta está certa. 6 e 2,5. Por uma obra divina, 6 e 2,5. Não é que deu certo, gente? Olha só. Vamos comemorar. Uhul! Tá certo. Tem que dar certo. Caso eu tinha feito alguma conta de errado ali. Mas isso é para mostrar para vocês. Foi não intencional, tá? Eu achei mesmo, pelo desenho que eu tinha feito. Que o desenho não garante nada. O desenho só dá para a gente a noção do que nós chamamos de geometria do simplex. O desenho da região viável, os pontos candidatos, isso é o que nós chamamos de geometria do simplex. Tá? E aí, resolvemos aqui, ó, 46, exatamente do jeito que a gente fez. 6 e 2,5. Tá lá. 6, 2,5, 46. Tá bom? Então, isso aqui é o método gráfico, onde a gente tem o desenho do gráfico e toda a parte que nós chamamos de solução analítica do modelo. Temos que testar todos? Temos que testar todos os vértices. Tá?
Muito bem. Então agora, para que a gente não tenha que ficar fazendo isso várias vezes, a gente faz isso uma vez na vida, outra na morte, tá? A gente não fica fazendo isso sempre, a gente faz isso para entender. Então tem uma apresentaçãozinha aqui com tudo isso. Então o método gráfico lá, até um amigo meu que fez isso aqui, basicamente tem isso, ó. Eu vou, não vou ser repetitivo aqui, mas eu vou passar lá. O modelo lá, 4x1 mais x2, sujeito a 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12, 2x1 mais x2 menor ou igual a 8. Primeira restrição, tá lá, x1 e x2. Eu tinha infinitos pontos, tudo que era azul. Agora eu tenho só o primeiro quadrante aí do gráfico. Primeira restrição, vou lá, faço a igualdade, isolo um em função do outro, coloco um valor para x1, calculo o valor de x2. Pego o primeiro ponto. Desenho o primeiro ponto. Escolhe um valor arbitrário para x1, calculo o x2, defino o segundo ponto, desenha a reta. Então, aqui está a primeira restrição. Vejo a igualdade, a desigualdade é menor ou igual a 12. Qual lado da reta que satisfaz a desigualdade? E beleza. Agora é só aquele triângulo ali, são todos os pontos dentro do triângulo. Pega o segundo. Pega, você fala, transforma em igualdade, isola um em função do outro, escolhe arbitrariamente um ponto, um valor de x1, acha x2, define um ponto. Faz de novo, escolhe arbitrariamente x1, acha x2, escolhe o outro ponto. Desenha a reta. Tá aí a reta da segunda restrição. Define qual lado da reta que é, substituindo um ponto qualquer ponto ali na desigualdade. Se satisfazer, é daquele lado. Se não satisfazer, é do outro lado. Limitamos a nossa região viável. Temos o gradiente, que nada mais é do que essas curvas de níveis, é um valor para z. Em cima daquela perpendicular ao gradiente, o valor de z é constante, que é isso aí, ó, para z igual a 8. Eu posso fazer a mesma coisa. Depois eu posso ir aumentando e chego lá na solução ótima, que é o último vértice dessa curva de nível com o região gráfico. Essa aqui é a solução ótima. Então, esse caso aqui, gente, é o primeiro tipo de solução. O primeiro tipo de solução é a solução que nós chamamos de solução única. Esse gráfico, esse aqui, assim como o que a gente fez agora há pouco, a solução é única. Tem um ponto, um vértice, que é o melhor de todos, que é aquele ponto que satisfaz todas as restrições e é o melhor valor da função objetivo. É isso que faz com que você possa colocar a mão no fogo e dizer, olha, essa solução aqui é a melhor de todas. Não tem melhor. É a solução ótima. Eu estou fazendo aqui agora otimização, encontrando o valor da solução ótima. Tá? Que outros tipos de solução podem existir? Bom, mudou lá agora a minha função objetivo. Ó. Minha função objetivo, em vez de ser 4x1 mais x2, é 2x2. Mas a mesma coisa. Desenhou o primeiro ponto, desenhou a segunda restrição, você veja que é a mesma. Só que agora, ao invés de ser 4x1 mais x2, é 2x2. O que acontece? Na hora que eu for desenhando aquelas perpendiculares ao gradiente, ele coincide com uma aresta, da nossa região viável. Então, isso é o que nós chamamos de múltiplas soluções ótimas. Qualquer valor daqui, desse vértice até esse vértice aqui, vai dar o mesmo valor de z. Ou seja, eu tenho múltiplas soluções, infinitas soluções, que vai dar o mesmo z. Quando a gente faz um simplex, vai ter uma forma de a gente achar isso, a gente vai fazer a partir da aula que vem, e ele vai ficar se mostrando esse vértice ou esse vértice, esse vértice ou esse vértice, esse vértice ou esse vértice. Tá? Então é o que nós chamamos de múltiplas soluções ótimas. Eu tenho mais do que um. Por isso que lá no início eu falei, dado um problema de programação linear, se houver solução, a solução está em pelo menos um vértice. Por quê? Se ele estiver somente em um vértice, é uma solução única.
Se ele estiver em 2 vértices, significa que eu tenho múltiplas soluções ótimas. Então, a solução sempre está em pelo menos um vértice, tá? Aí, vai lá, faz as interseções das retas, como a gente fez agora, define quem são os pontos. E eu estou dizendo que é o ponto 4 e 0 e o ponto 3 e 2. Então, a solução ótima, que vai dar o mesmo z, é uma combinação, nós chamamos isso aqui uma combinação convexa, porque assim, se esse lambda aqui for igual a 1, vai ser 1 vezes 4, 0, 1 menos 1 é 0, zerou isso aqui, vai dar o ponto 4, 0. Se esse lambda aqui for 0, 0 vezes 4, 0, joga isso aqui fora. 1 menos 0 dá 1. 1 vezes 3 e o 2 dá 3 e 2. Então, voltando aqui, eu estou no 1, ou melhor, lambda igual a 1, lambda igual a 0. Qualquer coisa entre 0 e 1 é um ponto desse segmento de reta entre esses dois pontos. Assim, visualmente, geometricamente, a gente vê no segmento de reta, e assim a gente representa ele algebricamente, tá? É a combinação, nós chamamos aqui uma combinação convexa. É o segmento de reta entre esses dois pontos. Múltiplas soluções ou infinitas soluções ótimas. Porque eu tenho infinitos pontos no segmento de reta. Se eu estou minimizando, a única coisa que vai mudar em relação ao que a gente acabou de fazer, que ao invés daquelas curvas de nível ir aumentando, as curvas de nível vão diminuindo, ou seja, vão contra onde está apontando o meu gradiente. Vão diminuindo. Tá? Então, o meu gradiente aqui, ó, é o 2 e o 3, o 2 e o 3, eu vou contra o gradiente, ó, perpendicular, 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 cheguei nesse cantinho aqui. Então, se é minimizar, eu tenho que traçar perpendiculares ao gradiente e ir contra a direção que ele está apontando, porque eu quero minimizar a função objetiva. Tá? Não muda, o resto não muda nada, nada, nada. As mesmas retas, 2 pontos, qual é o lado que satisfaz. Cuidado, muito cuidado para desenhar isso daqui, tá? Tem que testar sempre, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. X mais 2y maior ou igual a 4. É essa daqui. Tá? Ó, como que eu sei que é essa daqui? Quando x vale 0, o y vale 2, é esse ponto. Quando o y vale 0, o x vale 4, é esse ponto. Reparem que se eu substituir o 0, 0 aqui, 0 mais 2 vezes 0 é maior do que 4? Não. 0 não é maior do que 4, nem aqui, nem na China. Então, é daqui da reta, no lado diferente que está o 0, 0. O 0, 0 está aqui, então é daqui para lá. A gente botaria a flechinha apontando para lá. Tá? Tem que tomar cuidado só com isso. Então, mesma coisa. Solução ilimitada é o terceiro tipo de possível solução. Solução ótima, única, solução múltipla, múltiplas soluções ótimas, ou solução ilimitada. O que é solução ilimitada? É quando a minha região viável, ela não tem fim. Ela não tem fim, ó. Eu tenho aqui uma reta, outra reta, outra reta, outra reta, outra reta, e aqui para a direita ela continua infinitamente. Se eu pego aqui o gradiente 2, 3, tá aqui, ó, nessa direção, eu vou traçando perpendiculares aqui, perpendiculares, 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 e eu sempre vou achar outro ponto lá. Então é o que a gente chama de solução ilimitada. Provavelmente você está esquecendo alguma restrição quando isso acontece. Alguma coisa no teu problema real não está de acordo com o modelo matemático que você fez, tá? É um bom indicativo de que teu modelo não está certo quando acontece dar uma solução ilimitada. Então, solução única ótima, solução múltipla, soluções ótimas, solução ilimitada ou, obviamente, uma solução inviável ou não tem solução.
Então, olha só. Aqui ele está dizendo aqui, ó, que por essa primeira restrição é da vermelha para a direita. Pela segunda restrição é da vermelha para baixo. Eu não tenho nenhum ponto que satisfaz as duas condições ao mesmo tempo. E aqui eu vou fazer um parênteses. Quando a gente discute muito lá na empresa, que a gente está fazendo reuniões, e discute, muitas vezes, por diversas vezes, você está tentando resolver um problema que não tem solução. Por quê? O cara de compras coloca uma condição, o cara da logística bota outra condição, o cara lá do estoque bota outra condição, o diretor bota outra condição, e aí todo mundo quer, não, mas tem que satisfazer a minha condição, não, tem que satisfazer a minha, tem que satisfazer a minha. Quando você vê, não existe nenhum tipo de possível solução que satisfaça todas as condições. Por isso que aqui é uma tomada de decisão, é semelhante. Só que aqui a gente consegue enxergar graficamente o que acontece. Mas é exatamente a mesma coisa. Eu tenho uma restrição que está dizendo que é daqui para cá, todos esses pontos satisfazem a restrição 1. Eu tenho uma restrição dizendo que é da verde para baixo, que é esse triângulo aqui. Né? Obviamente, conjunto com a não negatividade. E eu não teria um ponto em comum. E aí, quando a gente não consegue mostrar graficamente que o nosso problema não tem solução, porque, obviamente, se eu estou falando de um problema só com duas variáveis, né? Não tem como eu mostrar graficamente um problema com 5 variáveis. Se alguém conseguir mostrar graficamente um problema com 5 variáveis, me avisa aí que a gente vai ver o que está acontecendo aí no café da manhã, e a pessoa deve estar comendo um café da manhã diferente aí. Porque, no máximo, a gente consegue fazer um gráfico tridimensional. 3 dimensões. Gráfico, no máximo, em 3 dimensões. Mas já é difícil, etc. Então, se um cara está falando lá que eu tenho uma variável que é quanto de estoque, outra variável é quanto que eu vou comprar, outra variável é quantos caminhões eu vou usar, outra variável é quanto que eu vou investir no marketing, outra variável. Eu tenho mais do que 2 variáveis, eu não consigo visualizar graficamente esse conjunto de solução. Mas pode acontecer a gente não encontrar nenhum ponto que satisfaça todo mundo. E aí não adianta ficar discutindo. Então isso é bastante comum. Tá? Dentro da modelagem de programação linear, isso aqui vai ser bastante fácil identificar quando acontece. Fora a aula que vem, na outra a gente já vai identificar quando isso acontece. Então eu tenho 4 tipos de solução. Solução ótima e única, múltiplas soluções ótimas, solução inviável, solução infinita, cresce indefinitivamente. Minha região viável ela não está limitada, ou seja, eu devo ter feito alguma coisa errada, ou não tem solução. O problema é inviável, infactível. Tá? Então, esses são os 4 tipos de solução. Qual que é a nossa tarefa daqui para frente? É conseguir, via simplex, isso aqui é um método de resolução, que é o método gráfico, a aula que vem a gente vai ver o simplex, vai ser via simplex, conseguir atingir e identificar qual é a solução que nós temos. Se ela é ótima, qual é a solução? Se é múltiplas soluções, qual é a solução? Se é infinita, como que isso acontece para ser infinita? Se é solução inviável, como isso acontece? Tá bom? Vou fechar aqui. Parei de compartilhar. E isso foi a nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou parar de gravar aqui para que a gente possa bater um papo aí, beleza? O conteúdo em si hoje tá de bom tamanho, né?